praga na cidade, estava aquela poeira que ninguém estava aguentando mais. E nesse tal dia aí, faltou uma pessoa lá, eles me obrigaram a entrar e jogar. E tá lá, que tem, tá, vai, não vai, pintou uma bola lá, eu enfiei o pé. Ela bateu lá dentro do gol. Didinho, o que aconteceu na hora? Um temporal com raio, e acabou com o jogo na hora. Ô, gente, o Mário. Agora você deixa eu contar. Tá, o André vai contar uma história. O Mário vai falar para nós. O Mário vem pra cá, Mário. O Mário se quer. Mário do vizinho lá do alto. Era uma emoção. Grande. Mário Filho. A gente era vizinho e não tinha televisão. E chegava domingo à tarde. Ele entrava no banheiro e ficava radiando os jogos. E nós era menino e ficava do lado de lá, vizinho, só escutando o Mário lá. Bola pra cá, bola pra cá, bola pra cá. A bola não entrava de jeito nenhum, né, Mário? Sempre era empate, né? Prazer de receber aqui, meu. Boa tarde. O pessoal todo tá aqui. Olha, o mundo do futebol realmente tem hora que faz a gente ficar um pouco louco, né? E eu, quando era criança, eu gostava de banheiro, ficar narrando futebol lá, né? E no qual até a dona Maroca ficava até um pouco paciente para aquilo, outra fica meio doida, toda gritando gol, vai. Mas esse é o mundo do futebol e eu fui, assim, sempre entusiasmado, querer ser locutor um dia. E nas caminhadas minhas, eu fiz muita loucura, sabe? Eu cheguei a treinar, sempre locução, mas a dicção embolava muito, e eu tive que socorrer um professor de voz, falar, Mário, no seu caso não vai ter jeito. Loucura também, eu tive a loucura, o Jair Natório Lima, o Jugurta, né? Na época, lá em Rodrigues, Marcos Russo, falei, isso é um concurso para ser locutor de rádio. Eu tive coragem, a loucura, né? De escrever na Rádio Fidência. Falei, não, vou disputar aí uma vaga aí, para ser locutor aí. Você vê, eu enfrentar ali, naquela época, o Danilo Bahia, a loucura, né? O Vanucci, aquele menino, o Moro Miranda da Rádio Uberaba, e outros locutores. Eu tinha loucura, aí eu tirei, sabe aonde? No último lugar. Mas as histórias, né? Eu, quando era garoto, eu ia para a fila para entrar no campo, que por lá o muro é muito difícil, que sempre estava lá os comissários menores, dando bundada na gente, tentando pular o muro. Aí o prefeito, né, nós esperávamos o prefeito chegar, por exemplo, o filho, que ele punha nós na fila e autorizava nós a entrar no campo, né? E eu ia lá para ficar beirando os irmãozinhos Melo Franco, doido para pegar o microfone dele, para nós, né, divulgar a escalação dos clubes, né? E eu ficava naquela emoção, mas ele é muito vaidoso, também não dava oportunidade para mim, não é verdade? Mas nas vezes assim que eu tinha oportunidade, eu realmente, eu vivi na época do que era realmente os craques mesmo. Você via o Raul no gol, né? Aquela barreira, você via o Tostão, o Dirceu Lopes, o Zé Carlos, né? O Índio, o Procópio. Eu tive essa oportunidade de ver. E também via o Democrata de Alagoas, né, Maurício? Estava aqui o Caixinha, né? O Pedrinho, o Didi, o Rui, o Nelsinho, o Barriga na ponta esquerda, o Amestrado, o Genuíno, né? E também eu tive oportunidade também de ver o Siderúrgico, o Dejair, né? O Zú, o Chiquito, o Zé Luiz e o Alcio, né? O meio de campo Edson e Paulista, o ataque o Hernani, o Silvestre, o 90, o Aldeir e o Tião, não é verdade? E com isso eu tive também a oportunidade de ver o Raul defendendo o Cruzeiro lá nos maiores campeonatos, né? E também essa oportunidade tivemos também. Eu, sinceramente, eu estava, quando o Tostão tem um Tostão em Pará de Minas, eu estava lá dentro, uma jogada pelo lado direito, o Hamilton, lateral direito, jogou o Tostão do Estado Lambrado.
ele teve uma lesão na época e foi no primeiro tempo, e o Cruzeiro jogou naquela época, foi ótimo. O Cruzeiro jogou com o Fábio, não o Fábio não, que era o Fábio goleiro, né? O antigo, né? O Massinha, o William, o Procópio e o Neco, lateral esquerdo. No meu campo jogou naquela época, foi o Piazza e o Zé Carlos e o Dirceu Lopes. O ataque foi o Natal, depois entrou o Wilson Almeida, né? O Tostão, depois entrou o Evaldo, e na ponta esquerda o Wilton Oliveira, depois entrou o Dalmar. É verdade? O Paraense estava jogando naquela época, o goleiro era o Ney, o lateral direito era o Hamilton, o zagueiro central era o Francisco, que jogou no Democrata de Lagoas, e na lateral esquerda o Eder, o quarto zagueiro, na lateral esquerda o Ocário. O meio de campo era o Zé Francisco, que tinha vindo de Araguari, e também jogando junto com ele o Careca. O ataque foi o Castelo, que jogou na Democrata de Lagoas, o Paulinho, o Zé Leite e o Acerta na ponta esquerda. Placar final: Paraense 4, Cruzeiro 1. Eu delirei porque o Fábio no quarto gol, o Castelo deu uma dívida no zagueiro do Cruzeiro e o Fábio escorregou, caiu no chão. E foi o quarto gol do Paraense, que eu vou ter o prazer de narrar aqui. Naquela época, apitou aqui em Pará de Minas, foi o Doraci Jerônimo, auxiliado pelo Paulo Sanches e o Gil Trindade. Boa tarde, público da esportista de todo o Brasil. Estamos falando diretamente do estádio Ovidio de Abreu, na cidade de Pará de Minas. O Cruzeiro e Paraense no amistoso. A equipe de Pará de Minas vem de excelentes resultados. No domingo passado, ele empatou com o Atlético de 3-3. E no domingo anterior, o América esteve aqui, não teve oportunidade. O América foi mais rápido e ganhou do Paraense. Portanto, a bola rola no estádio de Abreu. A equipe do Paraense domina a bola de quando o Careca bateu a bola para Castelo, deixou para Paulinho, tentou acreditar, cruzou para dentro, vai da jogada, o zagueiro do Cruzeiro, ressalta bem, deixou lá para o domínio do balão de couro, bateu para o Natal dominou, bateu para dentro, tirou para a metade. Agora a gente vai falar o time que era Raul, Massinha, o William, Pedro Paulo e o Neco, né? O Cruzeiro era um bom time. O meio de campo era Piazza e Dirceu Lopes, né? Então, também entrava o Zé Carlos, o Natal ponta direita, o Evaldo jogava, o Tostão também, na ponta esquerda o Wilton Oliveira, e na ponta esquerda era o Dalmar, né? E também, vamos ver, aqui também, naquele jogo de Cruzeiro também, e Atlético, no Mineirão, aquele jogo que a confusão tremenda, né? Que deu até prisão, e o Cruzeiro, naquela época, me parece que o Atlético 1-0, quando o Décio Teixeira aterrou o ponta direita, o Wilson Almeida, né? E foi aquela catimba danada. O árbitro era o Randa da Passion Artes, né? E o Paulo Sanches, que era o outro bandeiro do lado, e o Raimundo Divino. Foi a partida que ficou muito na história do Mineirão. Com isso, a história do Mineirão está aí. Eu quero compartilhar com a alegria com todos vocês. Muito obrigado. No grupo do Mariano. Não, mas foi 35, nem coisa. Vamos continuar com os casos aqui, né? O Raul vai dar uma palhinha para nós aqui, não?
primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e nós que fizemos parte de uma história bonita do futebol brasileiro, do Cruzeiro. Então a gente, eu vou dizer que a gente tem a obrigação de vir e aceitar qualquer convite, porque a razão de tudo é o pessoal que assiste, o pessoal que nos elege, né? Nós somos, ou fomos, jogadores de futebol de uma maneira especial por causa do torcedor, das pessoas que assistiram e guardaram aí nas suas mentes. Senão, nós não seríamos absolutamente nada. Eu estou me referindo a isso porque eu quero colocar o Tostão em pauta aqui, que ele é a grande figura. Ele é uma figura adorável e nós o conhecemos de perto. E como todos nós, o Tostão, ninguém é perfeito, né? Ele tem o seu defeito, que na verdade não é um defeito, é uma posição que ele tem. Ele não gosta de sair, ele sempre foi assim. Eu encontrei com ele outro dia, outro dia para mim, porque é o Tostão, né? Tem uns 3 anos atrás, ele me disse: puxa, Raul, eu me recolhi, eu estou um velho, quantos anos você tem? Eu disse assim: eu tenho, na época eu tinha 67 anos, hoje eu vou fazer 70 anos. E ele me disse: puxa, olha para mim, Raul, eu sou um velho e você não é um velho. Eu fiquei recluso muitos anos e isso me fez mal. Mas eu não sei mudar, eu não gosto muito de sair, eu não gosto muito de... Então é uma coisa que a gente tem que respeitar nele, né? É uma coisa muito bacana, mas um gênio para escrever, um gênio no futebol, é uma pessoa adorável, amável, carinhosa, sincera, às vezes até demais. E eu contei um caso aqui na porta, na hora que eu cheguei, muitos de vocês não estavam aqui, mas é bem interessante. Nós fomos fazer um jogo de uma Copa Libertadores em 1967, né? Com toda certeza ninguém tinha nascido aqui na época ainda. E isso foi em Montevidéu, no Uruguai. E eu subi ao apartamento, desci para dar uma saidinha e quando eu olhei no hall do hotel, assim, numa poltrona, estava sentado o Jango Goulart. Ele estava exilado, ele foi presidente da República aqui do Brasil e ele estava exilado no Uruguai. E eu fui a ele, me apresentei e ele me disse: eu estou esperando o Tostão, ele marcou comigo aqui. Está esperando até hoje. O Tostão não desceu, cara. Né? E depois eu conversei com ele, ele falou: não, na verdade eu esqueci. Eu falei: como é que você esqueceu uma pessoa como o Jango, o presidente da República, está lá embaixo, cara, né? Então esse é o Tostão, e não faz por mal, realmente é uma pessoa formidável. Mas eu vou contar, emendado aqui, umas 2 ou 3 histórias, que muita gente, embora não tenha nascido naquela época, muita gente sabe porque fica a fama, né? E eu coloquei uma camisa amarela aqui no jogo contra o Atlético, obrigatório, porque não havia camisa do meu tamanho, naquela época não havia essas empresas de material esportivo, então nós tínhamos uma camisa do clube, por isso que o Felício não deu, porque ele comprava da Hering, não existia Puma, não existia Adidas, não existia nada, então o clube mandava fazer o material e pagava. Hoje os clubes recebem dinheiro e ainda recebem o material para usar, tem uma cota de jogos e camisas, né? Então isso facilita bastante. E quando eu fui vestir a camisa do Cruzeiro, no meu primeiro jogo, era a camisa do Tonho. O Tonho era o goleiro que era o titular, eu fui substituí-lo, e ele era um goleiro pequeno, né, Zé? E a camisa não entrou em mim, e não tinha camisa para eu jogar contra o Atlético. E aí vinha entrando o lateral esquerdo, o Neco, com um moletom amarelo, e eu peguei emprestado dele, peguei uma tira de esparadrapo, colei atrás, fiz o número 1 e entrei com aquela camisa amarela no jogo. Na época não era hábito, todo mundo jogava com cinza ou com preto, né? E eu tinha o cabelo comprido demais, era a época da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderleia, Martinha, né? Esse pessoal todo, e o Roberto Carlos tinha um programa na TV Record em São Paulo, né? Então, calça bocassino, eu andava na moda, eu era um menino, tinha 18 anos, 17, 18 anos, e quando eu entrei no Mineirão com aquela camisa amarela,
foi um horror, porque quando a torcida viu, começaram a assoviar para mim. O comportamento naquela época não é o de hoje, né? Hoje os caras já dizem a palavra própria, né? Então começaram a assoviar para mim e tal. E aí eu queria aquecer, né? Ia começar o jogo, queria bater uma bolinha para aquecer. Os meus amigos, os meus próprios jogadores corriam de mim, cara. E eu fiquei sozinho rezando para o jogo começar, para que o povo ali, né, ficasse mais atentos ao Tostão, Dirceu, Zé, essa turma toda, né, bola rolando, né. Então eu fiquei, todo mundo no dia seguinte, foi um jogo 0-0, e no dia seguinte, embora eu não fosse loiro, eu tinha o cabelo um pouco mais claro, então o Estado de Minas publicou assim: a muralha loira. Aí o negócio pegou mais ainda. E eu chego para treinar no dia seguinte com a calça boca sino, calça Saint-Tropez, mais aqui embaixo, camisa aquela... E aí o William, zagueiro nosso, olhou para mim no vestiário e falou assim: chegou a Vandeca. E o pessoal da imprensa estava ali, né? Não é como hoje, que hoje tem milhares de gente cobrindo, né? Havia uns 2 ou 3 jornalistas, eles foram no jornal e foram à rádio e disseram, contaram o fato que havia acontecido. Então no dia seguinte eu fui bem recebido, né? No próximo jogo a torcida inteira gritando Vanderleia, bicha, né? Um monte de coisa. E isso começou a pegar, né? Hoje é até status, cara. Não, o cara é um homossexual, cara. É um metrosexual, é tudo, né? Mas naquela época era uma ofensa muito grande, né? Uma coisa horrorosa, era duro lidar com isso, 45 anos atrás ou mais que isso. E aí o Piazza, que ele é presidente de uma associação, né, da GAP aqui, ele foi para São Paulo conversar com o Zito, que era o capitão da seleção brasileira, né, do Santos, e foi campeão mundial também, em 62. E o Piazza teve uma reunião com ele, e o Zito, a primeira coisa que falou, antes do bom dia, disse assim: Piazza, aquele goleirão lá de vocês, eu não sei não, hein, cara. Isso o Piazza me contando. Aí eu falei: ele falou, Piazza? O cara perguntou se você era. E eu falei assim: o que você falou? Ué, eu falei que não sabia, uai. Eu falei: Piazza, você me ferrou, né, Piazza? Mas eu não sei mesmo. Como não sabe? Você mora comigo, cara. Morar comigo na conservação, né, Zé? Nós moramos juntos. Então, eu estou criando esse clima para chegar onde eu quero. Estou encerrando já, que o pessoal está... Então, o que acontece? E aí eu falei: gente do céu, até lá em Santos, né? Porque naquela época não tinha celular, não tinha internet, você pedia uma ligação, demorava 3 horas, aí a telefonista, naquele telefone preto, dizia: olha, sua ligação, dentro de 45 minutos você desligava o telefone e esperava ele tocar. Então era bem diferente de hoje. E eu preocupado com aquilo: pô, mas chegou em Santos, cara, e minha família é de Curitiba, logo abaixo. Eu preocupado com meu pai e com a minha mãe: se eles souberem disso, eu estou morto aqui. E aí a coisa foi ficando pesada, e o Zé Carlos também morava lá comigo. Mas o Zé Carlos, não sei se perguntaram para ele, deve ter perguntado, mas o Zé Carlos era mais meu amigo, deve ter dito: não, cara, claro que não, né, Zé? E aí nós tínhamos assim, uma casa de 2 andares na Araguari, com o Amazonas, e eu morava num quarto, eu, Evaldo, Piazza. E tínhamos um guarda-roupa, porque nem armário embutido na época existia, ninguém conhecia isso. Tinha um armário aqui e a porta ficava aberta, porque a perna estava quebrada, e nós colocamos um tijolo assim embaixo para segurar o armário. E a porta abria e tinha um espelho enorme, né? E eu fui tomar um banho, aí quando eu saí do banheiro, estava frio, e eu cometi um erro grave. Eu coloquei a toalha amarrada aqui, ó, em cima. Saí com frio, e aí quando eu passei em frente ao espelho, eu olhei, voltei de novo e assim: pô, eu posso não ser, mas que eu tenho um jeitão da... E eu fui botando isso na cabeça, cara, eu falei: gente do céu, se eu tô achando, imagina o resto. E aí a coisa foi crescendo, e chegou o final do ano, eu fui para casa, Natal, jantando com meu pai e com a minha mãe.
Até aí tudo bem, não falaram nada, não chegou aqui ainda, né? E aí, fui dormir. 3 horas da manhã, ou 2 horas, um pouco assim, eu me viro na cama. Quando eu olho, a minha mãe está ajoelhada, assim, olhando para mim, assim, com a mão cruzada e olhando para mim. Aí eu, oi, mãe, o que foi? Ela falou para mim assim, pode contar para a mamãe, filhinho. Aí eu olhei para a porta, assim, tá meu pai, a porta meio, ele, o pezinho assim, olhando assim, fininho. Aí eu olhei, ela olhou para mim e falou assim, para papai não, hein? Então, para você ver como é que ficou a história. Mas a gente acabou resolvendo a situação, não tem problema nenhum. Não me pergunte, mas não tinha nada a ver a coisa. Então eu vou contar o seguinte, 2 coisinhas rapidinho agora para encerrar mesmo. Um jogo contra o Palmeiras em São Paulo, 1968, escanteio, bola cruzada, chovia uma barbaridade, eu saio do gol, mais ou menos na marca do pênalti, seguro a bola, ela escapa, cai atrás de mim assim, eu viro, quando eu vou virar para tentar abafar a bola, o César, que era um centroavante do Palmeiras, já está virando fazer o gol. Eu peguei a camisa dele, puxei, ele caiu de bunda no chão, peguei a bola rápido, dei um bico para frente, olhei para o Arnaldo César Coelho, Armando Marques, que era o juiz, e ele não deu nada. Eu falei, pô, o cara não marcou pênalti, cara. E o jogo correu. 20 e tantos anos depois, eu vou fazer uma palestra lá para Adidas, lá, e ele também ia dar uma palestra no mesmo encontro. E eu nunca havia conversado com o Armando na minha vida. Ele apitou 3, 4 jogos meus, mas eu nunca tinha falado com ele. E eu, quando eu entrei no corredor assim para ir para o meu apartamento, ele vem vindo de lá. E aí, oi, seu Armando, tudo bem? Oi, Raul, tudo jóia e tal, não sei o quê. E calou, não falou mais nada. Aí eu fiquei parado também, olhando assim, e aí me ocorreu esse lance de anos atrás. Eu falei, pô, vou perguntar para ele. Que azar que eu dei, cara. Seu Armando, o senhor lembra de um jogo contra o Palmeiras, ali no Palestra Itália, um escanteio, papapá, eu saí, soltei a bola, ela caiu atrás de mim, o César ia fazer o gol, eu peguei, puxei a camisa dele, dei um chute para frente. Por que o senhor não marcou pênalti? Aí ele virou para mim e falou assim, bobinho, você acha que eu ia marcar pênalti contra você, lindo, maravilhoso? Camisa amarela, toda molhada, colada nesse corpo, jamais tolinho. Então, encerrei a história, porque eu tinha que contar isso aí, porque isso ficou marcado a minha vida inteira. E rapidinho para finalizar, vou contar uma do Flamengo, de um jogador ponta esquerda muito bom, e eu queria dar a bola para ele quando eu tinha posse de bola, fazer o lançamento, porque o lateral direito era muito ruim e ele era muito rápido. Isso é um esquema nosso para ele partir para cima do jogador e entrar, fazer o gol. E ele em nenhum momento durante o primeiro tempo olhou para mim dizendo dá a bola, ele só estava de costa para mim o tempo inteiro. E terminou o primeiro tempo, fui falar com ele. Eu escuta, cara, estou querendo dar a bola para você, você está de costa o tempo inteiro, você não está prestando atenção no jogo não, cara. Eu vinha descendo no turno do Maracanã assim, ele disse assim para mim, pôs a mão no meu ombro e disse assim, meu apelido era velho lá, porque eu era mais velho da turma, me dá soco, por coincidência. Ele falou, velho, tem uma garotinha me dando maior mole aqui na geral, cara. Eu vou pegar o telefone dela no segundo tempo. E foi verdade, porque a geral é pertinho assim, naquele turno. Ele estava namorando, cara. Fla-Flu, 110 mil pessoas, ele falou que a garotinha estava dando mole para ele. Era isso aí, um abraço, obrigado. Obrigado, Raul, obrigado. Gente, agora para a gente encerrar, a gente vai ter um número de dança com a Carolina. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou